Olá, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar do pastor John Newton, esse pastor britânico? Talvez você não se recorde desse nome, talvez você ache que não conhece esse homem, mas você conhece uma música dele, Amazing Grace. Que graça maravilhosa, ou graça surpreendente. Você conhece essa música, certo? E hoje eu quero conversar um pouquinho aqui, te falar um pouquinho da história desse homem. Eu tenho algumas coisas anotadas aqui, eu vou estar lendo e trazendo um pouquinho de conhecimento da biografia desse grande homem de Deus. Esse ano é o tricentenário do nascimento desse pastor britânico que nasceu no século XVIII, que compôs esse hino conhecido na língua inglesa e conhecido no mundo, vamos dizer assim, Amazing Grace. Todavia, eu não quero ficar preso a essa música, pois existem coisas muito importantes na vida desse personagem tão conhecido por esse hino. John Newton nasceu no dia 24 de julho de 1795 em Londres. Seu pai era um marinheiro descrente. Sua mãe era uma crente, piedosa, fazia parte, era afiliada à igreja congregacional e ensinou então seu único filho o catecismo de Westminster e também ensinou os hinos de Isaac Watts. Tristemente, essa mãe faleceu então com John Newton tinha apenas 6 anos de idade. A segunda esposa, a qual o pai se uniu, não compartilhava da fé cristã. Então, durante a infância, o menino não teve mais nenhum tipo de ensinamento religioso. Também ele frequentou um internato, somente dos 8 anos aos 10 anos de idade. E nunca mais então iria estudar formalmente e nem receber uma educação teológica, sendo então se tornando essencialmente um autodidata. Aos 11 anos ele começou então a viajar com seu pai no navio. Seu pai era um homem extremamente severo e até os 18 anos então fez 5 viagens pelo Mediterrâneo. Ingressando na Marinha depois, contra a sua vontade, ele teve péssimas companhias que levou ainda a se afastar ainda mais da fé. Chegou um momento a qual ele decidiu desertar a Marinha e ele então foi disciplinado. Aos 20 anos ele foi deixado numa pequena ilha perto de Serra Leoa, na África Ocidental. Ali então trabalhou por 1 ano e meio como escravo em situações precárias. A esposa do senhor dele, do dono dele, era muito cruel e desprezava ele. Até que então, finalmente, um capitão de um navio aportou na ilha e esse capitão era conhecido de seu pai e conseguiu então libertá-lo do cativeiro a qual ele estava. Durante mais de 1 ano, viajou então naquele navio. E no dia 21 de março de 1748, quando retornava para a Inglaterra, uma violenta tempestade então atacou aquele navio. E ele mesmo diz que Deus usou então essa tempestade para tocar o seu coração. Após 2 dias de extenuante luta contra o mar revolto, ele começou a orar e ler as Escrituras, recebendo então especial conforto no texto de Lucas capítulo 11, versículo 13. Ele relata: nos 6 anos seguintes, sem ter um amigo ou pastor para aconselhá-lo, ele se tornou então capitão de um navio de escravos. Futuramente, viria então a sentir profundo remorso por ter dedicado a essa atividade nefasta de levar escravos e vender. E participou também ativamente, então, depois da campanha pela extinção da escravatura. Newton teve um ataque epilético em 1754, que o fez então e o obrigou a deixar de velejar. Newton foi impactado por um avivamento evangélico que sacudia a Inglaterra, em especial pelas vigorosas pregações de George Whitefield. Aspirando depois ao ministério, dedicou-se então a um rigoroso programa de estudo pessoal,
começando então com os idiomas gregos, com o hebraico e também com o síriaco. Leu os melhores autores de teologia da época em latim, inglês e francês, abraçando então fortemente as convicções calvinistas. Acima de tudo, dedicou-se ao profundo estudo das Escrituras. Em 1764, John Newton aceita o chamado para pastorear então uma igreja da Inglaterra em Olney, onde permaneceu ali por quase 16 anos pastoreando aquela igreja. No final de 1779, aos 54 anos, Newton foi convidado para a igreja de St. Mary's, em Londres, que pastoreou por longos 26 anos, até o outubro de 1806. Pouco antes de completar 80 anos, foi aconselhado por um de seus amigos, chamado Richard Cecil, para parar de pregar, o que ele respondeu dizendo: "O quê? O velho blasfemador africano irá parar enquanto ainda se pode falar? Jamais." John Newton então pastoreou essa igreja e morreu no dia 21 de dezembro de 1807, aos 82 anos. Ele havia escrito então o seu próprio epitáfio dizendo: "John Newton, funcionário, antes um fiel e libertino, servo de escravos na África, foi pela rica misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preservado, restaurado, perdoado e incumbido de pregar a fé que por muito tempo havia lutado para destruí-la. Quase 16 anos em Olney, em Bucks, e 28 anos nesta igreja local." Em seu testamento, ele declarou: "Entrego minha alma ao meu gracioso Deus e Salvador, que misericordiosamente me poupou e me preservou, quando eu era um apóstata, um blasfemo, um infiel, e me livrou do estado de miséria na costa da África, no qual minha impiedade obstinada me havia mergulhado. O que aprove me receber, embora indigno, para pregar então esse glorioso evangelho." John Piper, ele destaca algumas qualidades marcantes desse pastor John Newton, a começar por seu coração generoso. John Piper destaca que ele amava as pessoas de modo geral, em especial os perdidos, as crianças e o seu próprio rebanho. Foi excepcional como pastor com seu carinho, pois ele foi pastor de nada além, nada menos de William Cowper, o poeta e compositor, que era mentalmente enfermo, que foi sua ovelha por 12 anos em Olney. Newton acolheu ele em sua casa por 2 períodos, um de 5 meses e outro de 14 meses. O autor do hino "Deus se move de forma misteriosa", que se defrontava com violentas crises de depressão. O clássico Amazing Grace, escrito para acompanhar um sermão de Ano Novo, baseado nas palavras do rei Davi em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 16, foi, acima de tudo, um vibrante testemunho de fé pessoal. Graça surpreendente. Quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas fui achado. Estava cego, mas agora vejo. John Newton disse: "Quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas fui achado. Estava cego, mas agora vejo." Esse é um pouquinho da história de John Newton, o homem que foi capitão de um navio que levava escravos e se tornou um grande pregador do Evangelho pela graça de Deus. Deus abençoe. Se você gostou um pouquinho dessa história, se você gosta de história, comente aqui, compartilha, curta, para fazermos mais vídeo. Fica com Deus.